Este é um ambiente de gravação do Scratch. Temos do lado esquerdo o painel de comandos, ao centro a área de programação, neste caso a área de programação do objeto 1, que é o gato, que é o que está selecionado, que pode ser alternada com o palco. Eu posso aqui selecionar o palco. Vejam que agora aparece em cima da área de programação escrito palco. Então eu estou neste momento na área de programação do palco. E à direita eu tenho a área em que eu visualizo o resultado do meu programa. Logo abaixo dessa área em que eu visualizo a área do meu programa, eu tenho justamente a área em que eu controlo que objeto eu estou programando, ou se eu estou programando o palco. Neste momento, o palco aqui está selecionado. Eu posso agora clicar no objeto 1 e voltar para o objeto. Vejam que no centro da tela, no espaço de programação, agora voltamos a ter aqui o título objeto 1 e aparece inclusive a figura do gato. Eu posso ter vários objetos, não apenas um objeto. Eu posso criar objetos ou adicionar objetos pré-existentes no banco de dados. Para isso, eu vou na opção Novo Sprite. Eu tenho a opção de pintar um novo sprite, ou, o que farei como exemplo, escolher um novo sprite de um arquivo. Eu tenho algumas coisas no meu banco de dados, alguns objetos no meu banco de dados. Vou pegar aqui um novo animal, por exemplo, a abelha, e acabei de adicionar um novo objeto. Vejam que agora, na janela direita inferior, eu tenho meus dois objetos, sendo que o objeto 2 é que se encontra selecionado. Assim sendo, na área central, vejam que agora eu tenho aqui escrito objeto 2 e aparece o desenho da abelha. Eu vou excluir esse objeto 2, então cliquei com o botão direito do mouse para quem é destro e vou selecionar apagar, para no momento ficar com um único objeto. Bom, esta é a área de programação deste objeto. O objeto pode ser aumentado e diminuído de tamanho através de dois botões, dois atalhos. Então, acima da área em que eu visualizo a programação, eu tenho aqui um conjunto de 4 botões, sendo que 2 deles são os botões crescer objeto e diminuir objeto. Então vamos clicar em encolher objeto. Agora, se eu vou com o cursor acima do objeto e clico no objeto, eu vou encolhendo o objeto. Assim como eu posso crescer o objeto. Tem outros botões de atalho que estão no canto direito superior, que são os botões palco pequeno, palco cheio e modo apresentação, tela cheia. Quando eu clico em palco pequeno, eu fico com a área de programação maior, normal e opção tela cheia, em que eu apenas visualizo o palco e os objetos que estão no palco. Uma observação é que não se deve usar a opção tela cheia nos laboratórios de informática da Unifal-MG Campus Poços de Caldas. Bom, os objetos
Possui então os espaços de comandos, vejam que está selecionada aqui a aba Comandos, assim como possuem também o espaço de trajes, que é a próxima aba. Um objeto pode ter vários trajes. Este objeto 1 tem no momento 2 trajes. Vejam que se eu clicar no traje 2, a figura aqui no palco vai mudar para o traje 2. Então eu posso alternar entre os dois trajes. Eu posso criar novos trajes, pintando novos trajes. Então eu crio um traje a partir do zero, nesse editor de pintura, uma espécie de paintbrush. Ou eu posso importar novos trajes. Então eu posso importar novos trajes para o meu objeto. E os trajes que eu tenho aqui ainda podem ser editados. Eu posso clicar aqui em editar, e posso, usando as ferramentas de Paint, editar esse traje. Por exemplo, vou pintar a barriga aqui do gato de amarelo. Com isso eu editei o traje 2. Uma coisa muito importante que tem na edição dos trajes, então vamos voltar aqui na edição dos trajes, é a seleção do centro dos objetos. Veja que eu tenho aqui, no espaço inferior, selecionar centro do traje. Se eu clico nessa cruz que aparece aqui, aparece para mim aqui uma cruz apontando justamente o centro desse traje. Esse centro do traje define o centro de rotação desse traje. Então, no momento, o centro de rotação desse traje está perto da boca. Se eu colocá-lo aqui, por exemplo, perto dos pés, o centro de rotação desse traje ficará perto dos pés. Assim, se eu executo um momento de giro deste objeto 1, enquanto ele estiver no traje 2, a sua rotação se dará em torno do pé, do pé direito aqui no caso do gato. Posso fazer o mesmo com o traje 1. Vejam que o centro do traje 1 continuava aqui perto da boca. Então, a edição é traje a traje. Bom, pois bem, vamos voltar aqui para o espaço de comandos. O objeto 1 tem seu espaço de comandos, assim como cada objeto adicional que eu insira também vai ter seu espaço de comandos. Assim como o palco, então selecionamos agora o palco, tem seu próprio espaço de comandos. O palco também tem, não um traje, mas o equivalente, que seria o fundo de tela. Então, um palco pode ter mais de um fundo de tela. Eu posso aqui, vamos importar um exemplo. Acabei de importar um novo fundo de tela. Então, este palco pode alternar entre um ou mais fundos de tela. Bom, voltando para o objeto. Agora vamos começar a programar esse objeto. Bom, eu faço a programação encaixando os bloquinhos de comando de forma sequencial, para que o objeto faça o que eu desejo. Por exemplo, um bloco pergunta, um zero temporizador, e eu vou encaixando os blocos. Bom, percebam que este primeiro bloco tem um chanfrado aqui.
Isso significa que alguma coisa aqui tem que dar um start na execução desse bloco. É para isso que eu tenho no menu principal aqui de comandos os blocos de controle. No primeiro exemplo, eu vou colocar aqui um bloco quando clicado. Quando clicado nesta bandeira verde, comece aqui a executar o restante da programação. Bom, então agora eu vou clicar aqui na bandeira verde. Vejam que a borda aqui da minha sequência de programação ficou branca. É porque a minha sequência aqui de programação está sendo executada. No momento está sendo executado justamente o bloco pergunte e espere, com o texto, com a pergunta qual o seu nome. Eu posso alterar essa pergunta. Eu vou clicar aqui no botão vermelho para parar. Isso aqui é editável. Eu posso perguntar qual sua idade, por exemplo. Clico na bandeira verde para iniciar a programação. Aparece um balão com a pergunta e aparece uma janela para eu digitar a resposta. 55, Enter. E acabou o meu programa, certo? Depois do bloco pergunta, eu não tenho mais nada aqui. Existem outros blocos de controle que me permitem iniciar o meu programa. Por exemplo, vamos dar aqui um segundo exemplo. Quando alguma certa tecla for pressionada, e aí eu posso escolher qual é a tecla. Por exemplo, tecla espaço. Então, se eu apertar agora a tecla espaço, inicia o meu programa. Muito bem. Bom, eu tenho aqui no menu principal aparência, a opção aparência, os blocos de aparência. Eu posso, por exemplo, mandar os objetos dizerem alguma coisa ou pensarem em alguma coisa. A diferença entre dizer e pensar é que o balãozinho que aparece tem um estilo diferente. Então vou clicar aqui na bandeira. Disse olá, pensou Então é só o estilo de balãozinho que é diferente. Então vamos fazer um programinha aqui em que, por exemplo, eu digo olá por alguns segundos. Depois de dizer olá, eu mudo para o traje 2. Aí eu quero esperar alguns segundos e voltar para o traje 1. Bom, esperar alguns segundos também é um bloco de controle. A gente tem aqui o bloco espere. Então, vou colocar aqui espere 2 segundos. E depois de esperar 2 segundos, eu quero voltar para o traje 1. Então vamos ver agora. Clico na bandeira verde, diz olá por 2 segundos, muda para o traje 2, espera 2 segundos e volta para o traje 1. Bom, eu tenho algumas outras opções aqui no menu de aparências, como por exemplo, mudar o tamanho. Mudar o tamanho para, vamos colocar aqui, 20%. Então, o objeto vai começar no tamanho que tem no momento e ao final vai ter 20% deste tamanho. Vamos clicar na bandeira verde para iniciar a programação. E ao final tem 20% do tamanho. Bom, vamos encaixar um bloquinho aqui para mudar tamanho.
para que no início tenha 100% do seu tamanho. E eu vou adicionar aqui mais um bloquinho, que é o bloquinho desapareça. Agora vamos clicar aqui na bandeira verde. 100% do tamanho, disse olá, mudou para o traje 2. Depois mudou para 20% e desapareceu. Bom, para que no início da programação o gato esteja lá, visível, vamos colocar aqui no início um bloco apareça, então. E para que a gente veja essa transição para tamanho 20%, entre o comando mude para 20% e desapareça, eu vou mandar esperar um segundo. Disse olá, mudou para o traje 2, diminuiu, desapareceu. Se eu clicar de novo aqui na bandeira verde, a primeira coisa que vai acontecer, ele vai aparecer. Bom, essa sequência que eu acabei de programar, eu posso mandá-la repetir algum certo número de vezes. Então, dentro do bloco controle, do menu controle, eu tenho os blocos para iniciar os programas, assim como eu tenho blocos para controlar quantidades de repetições, por exemplo. Um exemplo seria o bloco repita, que está aqui no momento repita 10. Eu vou trocar para, por exemplo, repita 2. E vou abraçar tudo isso que está aqui. Então, quando clicado na bandeira verde, vou repetir 2 vezes essa sequência programada. A primeira vez, desaparece, reaparece, então é a segunda vez já. Enfim. Bom, além dos blocos de controle, a aparência, veremos hoje ainda, neste pequeno vídeo, alguns blocos que são os blocos de movimento. Para a gente trabalhar um pouquinho com esses blocos de movimento, vamos mandar aqui o objeto reaparecer, né? E vamos aumentá-lo de tamanho para a gente enxergar alguma coisa. Ótimo. Bom, eu tenho aqui o bloco mova tantos passos. Então, vou encaixar aqui na bandeirinha. Se eu clico na bandeira verde, o objeto move 10 passos, como está ali no bloco. Se eu troco aqui 10 por 100, por exemplo, o objeto move 100 passos. Ao invés de mover tantos passos, também existe a opção mude X ou mude Y e a opção vá para X, Y. Ou seja, vá para uma coordenada específica. Se vocês prestarem atenção, aqui na área onde eu visualizo a programação sendo executada, existe aqui a coordenada XY sendo mostrada. Os valores que estão aqui em XY correspondem à posição do meu cursor. Então, posicionando o meu cursor em algum local da tela, eu sei qual é a coordenada XY correspondente. Por exemplo, a atual é x186, y menos 127. Então, se eu colocar aqui x 186 e y menos 127. Agora eu clico na bandeira verde
e o gato foi exatamente para a posição onde estava o meu cursor. Tá? Bom, do jeito que está aqui, se eu uso o comando mova, o gato move-se para a direita apenas. E se eu quiser fazer o gato se mover para cima, ou para baixo, ou para a esquerda? Bom, eu tenho que mudar a direção para onde o objeto está apontando no momento. Eu faço essa mudança usando o bloco aponte para a direção. Neste caso está 90, que corresponde à direita. Se eu colocar aqui 0, que corresponde acima, agora se eu clicar a bandeira, o gato começa a se mover para cima. Então, alterando a direção para onde o objeto está apontando, depois, se eu mandar o objeto se mover, ele aponta para a direção em que eu ajustei. Bom, uma outra opção que nós temos aqui é o comando vire. Vire tantos graus. Eu vou usar o comando vire junto com o comando espere e junto com o bloco sempre. Ou seja, o que eu acabei de programar aqui? Eu mandei o gato ficar girando de 15 em 15 graus para sempre. E entre cada giro eu espero 1 segundo antes de dar o próximo. Então vamos lá executar. Então está lá o gato girando 15 graus no sentido horário. Percebo que ele está girando justamente em torno do pé direito, que foi onde eu defini o centro de rotação desse traje. Bom, aqui tem uma outra coisa muito importante, que é uma pegadinha na hora de a gente executar nossos programas. Vejam aqui que eu tenho um conjunto aqui no menu superior de 3 botões. O primeiro é o que está azulzinho. Tá? O primeiro é justamente, ele está azulzinho porque eu estou habilitando o objeto para girar. Se eu clicar no último, por exemplo, eu proíbo o giro do objeto. Então, nesse caso, mesmo que meu programa esteja mandando meu objeto sempre girar, como aqui eu ajustei para não girar, eu não vejo o giro aqui na tela. O mesmo acontece para o botão do meio. O do meio é só esquerda-direita. Então eu só permito que o meu objeto espelhe da esquerda para a direita e vice-versa, né? Como acabou de acontecer. Mas eu não permito giro livremente. Então, sempre que no meu programa tiver giros, lembre-se que tem que estar habilitado aqui azulzinho, né? A primeira opção, o primeiro botão. Bom, algumas coisas sobre operadores, variáveis e sensores, tá? Nós veremos no próximo vídeo.